E aí, moçada, sejam todos muito bem-vindos ao novo podcast do Nada de Pânico, com a temporada Mundo Afora, onde nessa série conversamos com profissionais que estão no exterior para que possam compartilhar suas dicas, suas experiências aí por diversos locais do mundo. E você, nosso ouvinte, não esqueça de nos seguir na sua plataforma preferida de podcast, aí você não perde nenhum episódio. E, claro, de compartilhar aí com seus amigos, família, vizinhos, enfim, com a galera aí de vocês. Eu sou Ricardo Mandel, sou o host Nada de Pânico e terei o prazer de conduzir esse papo hoje. Lembrando que o Nada de Pânico é produzido por um time de profissionais sêniores do mercado, né? Que tem por objetivo justamente compartilhar conhecimento, experiência de anos de carreira e principalmente mostrar que não existe limite, né, para a gente aprender, para a gente ensinar e, logicamente, realizar os nossos sonhos. Hoje vamos ter a companhia de alguns amigos, do Michel Girardias, do Rio de Janeiro, do Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, e da Zara Martins, de Campinas. Aliás, Eduardo Conde, não sei de onde tirei Eduardo Cunha. Eduardo Conde, do Rio. E, nesse episódio, temos o prazer de receber diretamente de Paris, a Cidade de Luz, Ana Cláudia Fonseca Breff, que mora na França há mais de 20 ou 25 anos. É muito tempo, né? Talvez ela nem saiba mais falar português, não sei. Ela ocupa a posição de delegada regional da Île-de-France, tem uma larga carreira na área de cultura, história, pesquisa, tendo ocupado a posição de VP da Associação Internacional de Museus de História, além de muita experiência nas universidades francesas. Ela é formada em História pela Unicamp, inclusive com doutorado pela Unicamp também, em História no Museu do Ipiranga, e pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, perdão pelo meu francês, que não é dos melhores. Então, vamos começar, Ana. Seja bem-vinda, fique à vontade de se apresentar, de corrigir as coisas que eu falei, tá? Para a gente começar esse papo. Olá, agradeço por esse convite, é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Começo me desculpando se eu fizer alguns galicismos, eu falo pouco português, então às vezes eu falo algumas coisas esquisitas, mas pode ser divertido. Então, como falou o Ricardo, eu moro aqui na França definitivamente desde 1999, então já faz quase 25 anos. Eu vim para cá em 95 pela primeira vez, foi a primeira vez, aliás, que eu saí do Brasil para fazer um doutorado sanduíche, que é uma bolsa de doutorado que o governo brasileiro atribui às pessoas que estão fazendo doutorado, que você começa a fazer a sua tese no Brasil, faz uma parte no exterior e acaba a tese no Brasil. Então, é por isso que se chama doutorado sanduíche. Então, eu vim fazer essa tese entre 1995 e 1997, e, enfim, a vida é como ela é, né? Acontecem encontros, e graças a esses encontros eu resolvi, por questões pessoais e profissionais, me estabelecer na França. Então, aí vai um pequeno resumo da minha história com a França. O que eu posso dizer também é que eu vim para a França é um velho sonho para mim, desde criança. É um país que eu admiro muito, e quando eu fui estudar história, as universidades francesas e alguns estudos na área em que eu estudei, principalmente história e memória, a questão dos museus era muito desenvolvida, ainda é, mas era pioneira nessa área na época. E tinha um historiador, especialmente com quem que eu queria muito estudar, que se chama Pierre Nora. E então eu um dia teve uma palestra na Unicamp com um outro historiador francês que vinha dessa mesma universidade, e aí eu fui conversar com ele dizendo, bom, eu gostaria de fazer uma parte do meu doutorado na França, e na hora ele me deu o nome e o endereço e falou, escreve para o Pierre Nora, explica qual é a sua pesquisa e ele vai te responder. E foi o que eu fiz, eu escrevi e
Surpreendentemente, em 15 dias, ele me respondeu dizendo que o meu objeto de estudo interessava muito e que seria um prazer para ele me receber como estudante. Nossa, foi uma glória para mim. E isso foi em meados de, acho que no final de 94. E foi aí que a história começou com a França. Então, eu vim para cá, fiquei 2 anos. Foi uma experiência maravilhosa, tive oportunidades imensas, inclusive de fazer um estágio no Museu de Versalhes durante 1 ano. E eu tive a chance, é uma coisa inacreditável que me aconteceu. Nesse ano que eu fiz um estágio no Museu de Versalhes, a coordenadora desse estágio era a diretora-geral da conservação do museu. E nas férias eu ia ter uns amigos brasileiros que vinham para a França me visitar, e aí eu perguntei para ela se era possível ela fazer uma visita do museu para os meus amigos. Ela disse: melhor, já faz mais de 7 meses que você está aqui, eu te dou as chaves do museu e você pode ir passear com eles. Isso foi a coisa mais Uau, que inacreditável. demais! É Que surreal até, né? responsabilidade! O dia todo com as chaves, que é uma coisa enorme, assim. Vocês podem imaginar as chaves do Chateau de Versalhes, que tem um peso, sei lá, devia pesar 2 quilos. Andando com os meus amigos em todas as portas que ninguém entra, né? Nas passagens secretas, atrás das paredes. Então, isso foi engraçado, porque eu nem tinha me lembrado disso há muito tempo, e contando agora, conversando com vocês, me veio essa experiência, que foi, assim, uma coisa inacreditável. Os meus amigos ficaram, assim, de boca aberta, né? Então, essa foi uma das primeiras experiências incríveis que eu tive aqui. Que privilégio, hein? Inclusive, quando eu falo para os meus amigos franceses, alguns que são historiadores, eles falam: não é possível que você teve uma sorte dessa de ter nas suas mãos as chaves do Castelo de Versalhes e poder passear assim dentro do castelo. Mas... Realmente, é. E Ana Cláudia, quais foram, assim, com certeza isso é um sonho aí, não só seu, acho que de muita gente, né? Acho que incrível isso. Mas, assim, quais foram os desafios pessoais e profissionais que você sentiu nesse início? O que foi bom, né? Você vindo de fora, vindo do Brasil, e o que era bom e o que não foi bom? O que você teve que mudar nos dois sentidos para se adaptar e corrigir? Algumas coisas você teve que corrigir e outras coisas, quer dizer, refraseando, o que você precisou corrigir e o que você teve que trazer para você, mudar em você para melhor se adaptar a esse novo mundo? Então, eu acho que eu tenho que separar o período em que eu fui estudante e depois quando eu vim trabalhar, né? Porque depois desse período de 95, 97, eu voltei para o Brasil para acabar minha tese. Então, vou falar em 2 tempos. Então, contar como foi a questão enquanto estudante e depois quando eu vim trabalhar. Sinceramente, eu não tive muita dificuldade. Eu não falava, eu tinha estudado na Aliança Francesa 3 anos antes de vir para cá, e 6 meses antes de vir, eu estudei com uma professora particular para aprimorar o francês, mas eu nunca tinha estudado francês antes. Assim, não estudei francês desde que eu sou criança, não tenho família francesa, não. Então, acho que a primeira dificuldade que eu diria é a dificuldade da língua, porque quando a gente aprende uma língua no país da gente, é uma língua meio literária, né? Então, eu falava um francês meio do século XIX, assim, um francês como se estivesse saindo de um romance. Então, no cotidiano, eu acho que era. As pessoas. É muito engraçado, porque o meu professor, que é um grande professor, nunca corrigiu o meu francês. Mas quando eu ia no supermercado, por exemplo, eu pronunciava alguma palavra assim errada, eles me corrigiam. Daí eu falava assim: nossa, que estranho, né? Então, acho que tem essa questão da língua que
você convivendo no país e convivendo com nativos, você acaba aprendendo a falar de maneira coloquial, como as pessoas falam, né? E não aquela língua que é meio artificial. Eu acho que tem a dificuldade também das questões administrativas, porque se o Brasil é um país burocrático, então a França vamos multiplicar por 10. A burocracia francesa é bem complicada. Era na época e continua sendo. Então, isso é também bom, vindo do Brasil, então não foi tão difícil. Então, Mas acho então, que como deve ser burocrático, hein? Cidade 10 do Brasil, pelo amor de Deus. é burocrático. É burocrático e, na época, agora... a França era meio atrasada em termos de informatização administrativa. E eu lembro mesmo, agora meu filho está na universidade, mas no primário, todos os anos a gente tinha que preencher à mão, não sei quantas cópias da mesma coisa, com o seu nome, endereço, não sei o que. Mesmo se ele estava na mesma escola, sim, tem umas coisas que é difícil de imaginar por que tanta burocracia, né? Então, acho que essas são as maiores dificuldades, mas nada de absurdo ou difícil de... como dizer? Difícil de ultrapassar, né? Eu acho até que, como você, né, você já falou que tinha o sonho, né, de ir para a França e falar francês, então eu acho que você já estava tão aberto a tudo isso que até talvez as dificuldades já tenha assimilado de uma forma muito mais leve, né? Porque você já estava praticamente pronta para isso, né? Com certeza, eu acho que eu via tudo pelo lado positivo. Eu não via nada de muito negativo. Não é que eu estava fascinada, mas na minha cabeça eu tinha vindo para cá para conhecer um novo país, um país que eu tinha sonhado muito tempo de conhecer, então eu achava que eu tinha que, então, me adaptar, né? Não eram eles que tinham que se adaptar a mim, mas eu que deveria me adaptar à cultura francesa. Mas eu acho que a cultura francesa não é tão diferente da brasileira. Não diria assim que, como o meu irmão que mora no Japão, por exemplo, eu acho que o choque cultural é muito maior do que na França. Não tem choque cultural. E mesmo em termos do ensino, na universidade, por exemplo, eu não me sentia em defasagem em relação ao conhecimento ou aquilo que se lia no Brasil ou que se lia aqui. Então, eu acho que esse tipo de diferença eu não senti. Não tem realmente diferença cultural nesse sentido. Mas o Brasil é bem mais americanizado que europeu, não sei como se fala, né? Tem uma cultura mais americana do que europeia. E eu sempre preferi mais uma cultura mais europeia que americana. Então, para mim foi fácil, digamos, de me adaptar. E, bom, em termos profissionais, aí é outra fase, né? Eu voltei para cá em 99 e eu comecei a trabalhar no início como se fala? Voluntário voluntário numa associação de museus de história que trabalhava na área sobre o que eu tinha estudado, né? E a gente acabou tendo um financiamento de um projeto europeu e graças a esse financiamento eu pude ser estou esquecendo a palavra em português. Eles puderam me contratar para gerenciar um projeto europeu sobre vários museus de história na França e na Europa. Na época da Comunidade Europeia eram 15 países, né? Não eram os 27 ainda. Então, foi assim que eu comecei a minha carreira profissional aqui, depois de ter voltado para o Brasil, defendido a minha tese e ter decidido de vir para cá também
por questões pessoais, né? Porque eu conheci nesse período também o meu companheiro, então foi também uma das razões principais que eu quis voltar para cá, né? Entendi. Eu acho que o Michel ia fazer uma pergunta. É, oi, Ana. Minha pergunta para você é a seguinte, tá? Você falou da dificuldade do idioma, né? Especialmente o choque que a gente tem quando começa a aprender a parte numérica, mas eu te fazer uma pergunta. Para o turista brasileiro, para aquela pessoa que vai para a França, né, que só tem o inglês, tem aquela lenda de que a pessoa tentando se comunicar em inglês, né, na França, né, não é bem recebida, né, existe uma resistência. Em Paris, eu até acho que não tem isso, já tem muito tempo, tá? Mas você que mora na cidade, né, que deve, de repente, viajar pelo país, você ainda acha que isso aí é um fato ou isso é uma daquelas lendas urbanas? O que você acha disso? Existe um mau humor do francês para falar, para se comunicar com alguém que tenta falar com ele em inglês? Olha, eu acho que tem um mau humor do francês, principalmente em Paris, porque tem muito turista. Então, mas eu acho que é uma coisa da overdose, assim, mas não é uma coisa. Mas eu acho que não é uma coisa de Paris. Eu acho que é uma coisa de todas as grandes metrópoles onde tem muito turista que. Ah, quando a gente acaba morando no país ou numa cidade em que tem essa atração turística, realmente é meio chato, né? Em todos os lugares que você vai no museu, então tem uma puta fila. Você vai em todos os lugares, você vai num show, sempre tem. Então, eu acho que não acho que é especialmente, eu acho que é uma lenda em relação aos franceses, entendeu? E eu nunca me senti, mas bom, é difícil eu falar porque eu falo francês, né? E sempre falei razoavelmente. Mas eu acho que as pessoas, mais ainda no interior, elas se esforçam para se comunicar. Inclusive, eu tive várias experiências de estar em cidade do interior, perdida, as pessoas param na rua para te perguntar, precisa de ajuda. Então, realmente, eu acho que é meio lenda mesmo. Se bem que Oi, pode falar. se bem que também tem, por exemplo, já coisa que já é mais já é cultural mesmo, né? Quando você perguntou, e aí, Ana, tudo bem? Você vai dizer, tudo bem. O francês vai dizer, pas mal, quer dizer, não tá ruim, né? Isso é meio estranho, né? O francês, vamos dizer que o francês, ele parece meio mal-humorado. O francês de maneira geral, e eu acho que eu acabei pegando essa característica, reclama de tudo, entendeu? Vive num país que é maravilhoso, assim, se você vê em termos de saúde, de escola, não tem comparação, vindo de qualquer país, vindo do Brasil, sim, a comparação não tem comparação para mim. Mas aqui, para eles, como eles estão acostumados com um nível de vida e com muita assistência social, um sistema social que protege realmente, está protegendo cada vez menos, né? Todas as camadas da população. Então, eles têm muita dificuldade com mudança. Apesar que não gostar de mudança é meio uma coisa humana, mas eu acho que o caráter francês é mais exacerbado nesse ponto. Então, eles reclamam de tudo. Em vez de em primeiro lugar, dizer, mas olha, isso é bom. Não, eles vão dizer, não, olha, todas essas coisas negativas que tem nisso. Aí eles vão depois achar o que é bom, mas primeiro é tudo que é ruim. Uhum. Então, Ana Cláudia, cultural, né? Uma coisa que eu acho muito, principalmente na Europa, principalmente países como a França, Itália, né? Na França, principalmente, a história, né? O passado, ele está muito presente, né? Assim, nos lugares, né? As construções, né? Você vê a parte, como você falou, a Ilha de França, né? Praticamente os prédios são, né? Tem 300, 400 anos por aí, 200. Então, e aqui no Brasil, né? Aqui no Rio, por exemplo, demoliram a casa do Duque de Caxias para fazer um supermercado. Então, assim,
Como é que você vê essa diferença? É muito clara essa diferença no francês do cuidado com o passado, com a herança, né, toda cultural, né, que é muito antiga, né, de mais de 1000 anos, da Idade Medieval, da medieval, tradição romana, né, e o brasileiro que acontecem coisas como essa toda hora, e a gente não é, até porque a gente não é educado com isso, né? A gente na escola, isso vem muito das pessoas, né? Não vem de uma tradição escolar ou educacional. Você sentiu isso? Isso com certeza. O francês, talvez mais do que os italianos também, eu acho, mas os franceses, eles têm realmente um amor pelo patrimônio histórico do país. E essa questão é realmente uma questão histórica, foi uma das coisas que eu estudei quando eu vim para cá, né? E esse sentimento de cuidado e de interesse pelo patrimônio histórico principalmente veio no século XIX, depois da Revolução Francesa, que destruiu, durante a Revolução Francesa, se destruiu muitos monumentos, mas, ao mesmo tempo, teve um movimento de preservação e de consciência de preservar, mesmo que o que era tradição monárquica ou religiosa, que ela fazia parte do patrimônio francês, não somente da monarquia ou da igreja. Então, tem toda uma consciência histórica e patrimonial que vai se construir, principalmente ao longo do século XIX, e aí com leis, né, que vão, aos poucos, ao longo do tempo, preservando, né, estabelecendo regras para preservar esse patrimônio. Então, que é coisa que aconteceu no Brasil muito mais tarde, né? E que é pouco respeitado também, né? No Brasil sempre se acha uma maneira de destruir por interesse econômico, capitalista, e, como você disse, destruir a casa do Duque de Caxias para fazer um supermercado. É impensável, Realmente, mas aconteceu. É impensável. E um ponto muito legal que você falou, né? É essa consciência. Não é porque eu sou monarquista que eu vou querer destruir o palácio onde o rei morava, né? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é né? porque eu sou antimonarquista que eu vou Exatamente. querer. Então, rapidamente, quando teve a Revolução Francesa, né? A população entrou destruiu os túmulos reais que ficam na Basílica de Saint-Denis, mas rapidamente, em 10 anos, assim, depois da Revolução Francesa, teve todo um movimento para preservar, e várias personalidades que se destacaram no século XIX, que mostraram a importância, né, para a tradição e para a história de longo prazo, né, da França. Então, a Revolução Francesa acaba sendo uma etapa também dessa história. Então, a gente tem que preservar. Bom, é claro que no século XIX também Paris vai sofrer transformações enormes, porque a Paris que a gente conhece hoje é a Paris que foi do Segundo Império, que o Barão de Haussmann, porque Paris era uma cidade o centro de Paris ainda era um centro medieval que era considerado como insalubre. Então, onde ainda as pessoas jogavam o pinico pela janela, tinha esgoto a céu aberto. Então, teve toda uma campanha, principalmente no Segundo Império, né? E com o Barão de Haussmann, que era o prefeito era o prefeito de Paris, que vai ter todo um programa de saneamento da cidade e de transformação, né, urbana da cidade. Então, a Paris que a gente conhece hoje, principalmente das grandes avenidas, é uma Paris do século XIX, mas que preservou monumentos, né, em várias partes da cidade. Inclusive, a avenida lá dos Grand Magasins leva o nome dele, né, se eu não me engano. Né? Boulevard Haussmann, que para mim eu chamo de Haussmann, mas o pessoal da Michelin fala de Haussmann. Para mim ele tem um nome mais alemão do que francês, mas tudo bem. Pois é, mas em francês a gente pronuncia Haussmann. Haussmann. Deixa eu te fazer uma pergunta aí para um lado menos histórico e mais de adaptação.
saindo do Brasil, indo para a França, como é que foi a sua adaptação em relação à alimentação, né? A gente fala tanto, né, da culinária francesa, mas acho que tem uma curva de aprendizado, né? Você sentiu falta da comida brasileira, do arroz e feijão? Como é que foi esse momento aí de chegada para vocês? Foi tranquilo? Não senti falta de comida brasileira. Não, nesse aspecto eu me acostumei completamente. Mas também se acostumar com essa comida não é difícil, né? A culinária francesa. Uma coisa que é engraçada, para eles comer arroz, feijão, batata, por exemplo, é uma coisa impensável. Porque você mistura vários carboidratos, assim, não tem. Você faz arroz, você não vai fazer batata, entendeu? Tem essa coisa de eles acham estranho. Mas para mim não foi problemático não me adaptar. Não é tão diferente, é só que acho que tem menos mistura, entendeu? A feijão, por exemplo, não é uma coisa que se come sempre, mas tem a feijoada francesa, que é o cassoulet, que é com feijão branco, né? E com carnes também de porco e linguiça, mas aí tem legumes também. Então, eu acho que não tem uma diferença assim enorme. Bom, e se come muito pão, né, na França. Isso, assim, pão e queijo. Nossa, isso assim, realmente. Aí a quantidade de queijos diferentes que se tem. Aí uma coisa muito engraçada, tinha uns colegas meus na época que eu vim para cá, porque na França tem mais de 300 tipos de queijo, né? E esses colegas, a mulher dele, ela sentia falta de requeijão, porque não tem requeijão aqui. Ela falava assim, requeijão? Como não tem requeijão? Eu falei, mas o que você quer comer requeijão com os queijos maravilhosos que tem aqui? Puxa vida! Bom. Nossa, E, Ana, voltando um pouco agora sobre a parte da universidade, que você falou que quando você foi, você não sentiu assim tanta diferença, né, em alguns aspectos. Você pode falar um pouquinho mais como você vê isso hoje? A diferença da universidade francesa com a brasileira, se você começa a ver alguns pontos divergentes ou não? Bom, o sistema universitário francês é super complexo. Bem mais complexo que em qualquer outro país do mundo. Isso, aliás, é uma coisa que a gente que trabalha na área gostaria que tivesse uma simplificação. Todos os governos, há 20 anos, desde que eu estou trabalhando na área, sempre tem uma lei que sai, um relatório, não sei como se fala, um relatório que é encomendado por uma autoridade científica ou administrativa para fazer propostas de simplificação ou de modernização, né? Eu conheci vários ao longo da minha carreira. Para te explicar assim rapidamente, né, o sistema universitário francês também data da época de Napoleão. O Napoleão ele criou o que se chama ainda hoje les grandes écoles. Então são escolas que poderia se chama escola, mas é universidade. Mas não tem estatuto de universidade porque tem universidade e tem escola. E essas escolas elas foram criadas na época para formar os líderes da nação. Então, as pessoas que trabalham na área de engenharia, na área de direito. Então, por exemplo, os engenheiros de minas, os engenheiros de pontes, né? Então, essas grandes escolas, a Politécnica, né? Que são os engenheiros mais de várias áreas, né, múltiplos, e as universidades elas foram criadas mais no final do século XIX. E essa dicotomia entre as escolas que vão educar esses líderes e as universidades sempre teve é melhor você ir para as pessoas preferem que o filho vá nessas grandes escolas que têm prestígio, mesmo se tem algumas universidades, muitas universidades hoje em dia que têm grande prestígio, mas o prestígio de se formar nessas grandes escolas
é muito grande. Além dessa dicotomia, né, desses dois tipos de formação, e os dois são públicos em geral, né? Tem escolas privadas, mas os dois são públicos. Tem também os institutos de pesquisa, então, que corresponde, por exemplo, ao Oswaldo Cruz no Brasil, ou Butantan, ou as pessoas que trabalham na Embrapa. Mas nesses organismos tem pesquisadores que fazem carreira e que vão trabalhar junto com as pessoas que trabalham na universidade, no que se chama laboratórios mistos de pesquisa. Então, o sistema francês é bem complicado, mas a maior parte dos estudantes se formam na universidade. Dos estudantes, vamos dizer, 80% dos estudantes franceses vão se formar na universidade e não nessas grandes escolas. Não sei se dá para entender exatamente. Não, deu sim. E, como é que funciona? E eu trabalho num desses institutos de pesquisa atualmente. Eu comecei a minha carreira numa universidade, no que pode se comparar a uma pró-reitoria de pesquisa, e depois eu fui trabalhar num instituto de pesquisa que não é como, por exemplo, o CNPq, que é só uma agência de fomento, né, que dá financiamento. Os institutos de pesquisa aqui, eles financiam a pesquisa, mas eles têm pesquisador de carreira. Então, que fazem carreira nesses institutos, mas que trabalham em colaboração com as universidades. Então, é bem complicado de entender, assim. E essa Mas parte deve de ser bem mais pesquisa? eficiente, né? Mas esse approach deve ser bem mais eficiente, né? Não sei se é mais eficiente, sabe? Porque é tão complexo que quando você está dentro, você entende, mas para as pessoas que vêm de fora, é meio complicado. E eu acho que a gente não é eficiente, porque nos laboratórios onde trabalham as pessoas de vários organismos, então da universidade, dos organismos de pesquisa, cada um tem o seu sistema de gestão. Então, as pessoas que trabalham, elas têm que usar vários sistemas ao mesmo tempo. Então, não é tão eficiente como se poderia imaginar. Fala, Ricardo, Entendi. você queria me perguntar? Não, eu ia perguntar o seguinte, na área de pesquisa, o pessoal é bem remunerado aí na França? Vulnerável? Remunerado. Ah, remunerado, desculpe. Em relação... Não. Em relação aos outros países europeus, não. E, aliás, essa é uma das reivindicações há anos, assim. Não é bem remunerado. Se você comparar com os Estados Unidos, não é. Porque a França, eu imagino, né, não tenho esse conhecimento em detalhes, mas é um país relativamente caro, né, para você viver. Não, realmente, aliás, esse é um problema há alguns anos, e que os pesquisadores dos grandes organismos de pesquisa e da universidade os melhores pesquisadores acabam indo para o exterior. Para a Alemanha, por exemplo, tem o Instituto Max Planck, ou vão para grandes universidades americanas. Então, isso é um problema. Os pesquisadores não são tão bem remunerados. Talvez sejam melhores remunerados que se comparar com os brasileiros, mas infelizmente não. Entendi. Ana Cláudia, e em relação ao modo de trabalhar do francês na França e no Brasil, quais seriam os pontos divergentes e convergentes assim mais que se destacam mais na sua opinião e qual é o que te chama mais atenção? Em que sentido, assim, o modo de trabalhar? Por exemplo, os americanos costumam ser mais assertivos, você não pode fazer uma coisa e ele já diz na hora. O brasileiro costuma sempre ter uma dificuldade para dizer não. Assim, esse tipo de forma a forma de lidar com os colegas, o relacionamento no trabalho, enfim, os prazos. Eu acho que tem uma certa pressão, mas há alguns anos há uma tendência
se ter mais atenção à qualidade de vida no trabalho. Isso é e mais ainda, vamos dizer, nos últimos 5 anos. Então, que é importante equilibrar vida privada e vida profissional. E o que se desenvolveu bastante depois da pandemia foi o trabalho em casa, né? Como que chama em português? Teletrabalho. Home office. Em português, home home office. office. Home office. Home office. Então, por exemplo, onde eu trabalho, é autorizado até 3 dias de home office. Então, tem um aspecto que é bom, mas o que eu acho é que tem um impacto com os coletivos, um impacto, como fala? Não vem não diria da produtividade, eu acho que não, mas, por exemplo, antes, quando não tinha home office, você atravessa, você vai na sala na frente, você fala para o seu colega, tal coisa, você conversa na interação pessoal, né? E não tem mais quase relação interpessoal, né? Eu acho que isso dificulta. Então, você acaba mandando e-mail por qualquer coisa, ou você... Então, eu acho que distancia mais as pessoas e pode ter um impacto sobre a eficiência, realmente, do trabalho. É verdade, né? Porque a coisa acaba sendo mais lenta, né? Como você falou, manda um e-mail em vez de falar com a pessoa do teu lado para resolver o problema. Então, tem coisa que você resolvia, assim, no instante, você levantava da tua cadeira e, olha, tal coisa. Então, e as pessoas quase nem telefonam mais, né? Eu acho, você quase nem fala no telefone. Você manda ou pelo WhatsApp, você acaba comunicando realmente mais por escrito. Então, eu acho que isso é uma coisa... Tem o lado bom do home office, mas eu acho, em relação às minhas equipes, eu gerencio, tem 8 responsáveis, tem 8 diretorias, vamos dizer, e tem 40 pessoas que trabalham, né, nessas. Então, eu acho que as pessoas se encontram menos e, às vezes, algumas problemáticas aparecem porque a gente não se fala menos, entendeu? Mas isso também não acontece na vida pessoal, assim, na parte social também? Assim, eu imagino que a pandemia deve ter atrapalhado bastante os relacionamentos entre as pessoas, né? E eu acredito que não seja só na vida profissional, também acho que na vida pessoal. Se percebe alguma coisa nesse sentido, assim, por aí? Eu acho que atrapalhou, mas durante a pandemia. Mas depois, na vida pessoal, eu acho que a coisa voltou praticamente ao normal. Mas, em termos de trabalho, na minha estrutura, eu acho particularmente que 3 dias de home office é muito. Mesmo se o responsável pode decidir se ele autoriza ou não 3 dias, ficou complicado depois da pandemia, que as pessoas trabalhavam em casa e acabavam fazendo o trabalho que você pedia, dizer, mas, entendeu? Porque as distâncias são importantes também, né, para você ir no trabalho. Então, tem a coisa também que você perde bem menos tempo se você não tem o tempo de transporte, né? Mas eu sinto que, em termos de coesão de grupo, é uma perda. Não sei como é no Brasil agora, se tem bastante home office onde vocês trabalham, mas na IBM já tinha há muito tempo, né? Muito, muito. Eu diria que na área de tecnologia é muito comum, né? Hoje em dia. Já tinha antes um pouco, a maioria, e agora né? muito mais, né? Michel, você ia fazer um comentário? Nessa linha, né, que a gente está conversando sobre trabalho, uma coisa que eu percebo, Ana, o pessoal, por exemplo, chega nesse período aí de julho e agosto e existe uma grande demandada, vamos botar assim, né,
o pessoal sair de férias. Então, tem muitos projetos nessa época do ano que eles ficam assim com mínimos recursos ou simplesmente param de vez, né? Na França? Oi? Aqui na França. É isso aí. É muito. Com certeza. O pessoal sai mesmo e às vezes você mal consegue ficar com o mínimo para conduzir o projeto, aí tem um hiato, né? Principalmente no final de julho para o mês de agosto, uma grande saída desse pessoal. Que tem assim os momentos de rush e realmente agora o mês de junho é insuportável. Porque assim, todo mundo quer acabar todos os projetos, todas as coisas para poder sair de férias. As férias escolares começam no dia 7 de julho, então assim, esse período aqui é horrível, porque todo mundo te solicita para todas as coisas, então você tem que conseguir acabar todas as coisas. Vamos dizer assim, até antes de 14 de julho, né, que é a festa nacional, depois de 14 de julho até 15 de agosto, não espere nada. Sim, mesmo se as pessoas estão meio aqui, elas não estão mais, a cabeça está fora. Está todo mundo desligado ou fora da área de cobertura, né? A cabeça já está viajando. Pois é. E aqui tem outra coisa que não tem no Brasil, tem bem mais férias que no Brasil, né? E as férias você não precisa tirar corrido. E fim de semana não conta. Então, por exemplo, onde eu trabalho, eu tenho direito a 42 dias de férias, que eu posso tirar como eu quiser. Posso tirar um dia, posso tirar 20 dias seguidos. Isso é em acordo com a minha responsável, né? 42 dias úteis? Tipo, 42 dias úteis que você pode tirar de férias? Exato. Poxa vida. E a maioria são 5 semanas. 5 a 6 semanas, mesmo na área pública e na área privada, muitas empresas. Meu marido, por exemplo, é praticamente a mesma coisa. E o que tem aqui é que tem férias escolares a cada 2 meses. Tem 2 semanas de férias escolares, porque as crianças vão na escola o dia inteiro, né? Então, o tempo de escola, ele anualmente é dividido de maneira diferente que no Brasil, né? Porque no Brasil as crianças vão só de manhã, né? Então, aqui, como eles vão o dia todo, tem mais férias espaçadas ao longo do tempo. Então, tem outros momentos também do ano, assim, em que as pessoas podem desaparecer, mais ou menos, durante uma semana ou 2, entendeu? Então, esse ano o feriado... Oi. Desculpa, te interrompi. Não, pode falar. Esse ano o feriado de 8 de maio, né, que é o final da Segunda Guerra, cai numa segunda-feira. Mas já teve vezes que cai numa quinta, numa terça, e o pessoal também faz a emenda, né? Faz a ponte. Ano que vem vai ser um horror o mês de maio. Só que, assim, para quem trabalha, eu, por exemplo, o mês de maio acabou sendo horrível. Apesar de ter vários dias feriados, teve feriado de 1º de maio, foi uma segunda, teve 8. Depois tem a Ascensão da Nossa Senhora, que aqui no Brasil não comemora mais, aqui comemora. Então, foi uma quinta. Aí emendou. O mês de maio praticamente assim, não se trabalha quase, né? Tem tanto feriado. Só que assim, para quem realmente trabalha, você tem que trabalhar mais nos dias assim que não é feriado, entendeu? Então é horrível. E aí vem junho, onde todo mundo quer acabar todos os projetos. É terrível. Para poder viajar. E com esse mundo de feriados, esse mundo de férias, gente, a gente vai fazer um comentário aqui, né? Principalmente para os nossos ouvintes, né? Que estão ouvindo, que estão aí curtindo esse papo sobre a França. Que vocês não esqueçam de clicar aí na sua plataforma de podcast para seguir a gente e não perder nenhum episódio e avisar seus amigos, seus parentes sobre o Nada de Pânico, que é publicado semanalmente. Então, toda semana a gente está aí com um papo muito legal, muito interessante, em vários aspectos. E voltando agora, Ana Cláudia, você entrou em pânico em algum momento?
Você tinha me falado, né, dessa história de se eu entrei em pânico. Eu não tenho nenhuma lembrança de ter entrado em pânico aqui na França, não. Assim, em termos profissionais, tenho lembrança de pânico, mas não aqui na França, aqui na Europa, mas não tem nenhuma relação com a área profissional. Entendi, que Mas, legal. Que bom, então você mantém tudo sob controle, nada te altera. Nada de pânico. Ana Cláudia, você tem alguma situação curiosa ou engraçada para contar para a gente, para compartilhar com a gente, em termos de choque cultural que você teve no início da sua estadia na França, da sua vida na França? eu acho que é com algumas expressões de francês que você acha que você conhece bem, que você está usando de maneira adequada que você não está usando de maneira adequada, que é assim, quase praticamente uma gafe, e aí as pessoas olham assim para você, tipo, São as então, melhores. te desculpa, porque, bom, sabe que você é estrangeiro, ou a pronúncia, assim, de algumas palavras, porque o que é difícil em francês é a questão do U ou do E, que é uma coisa que o E tem vários, tem E, então, agora que eu tô aqui há muito tempo, assim, eu consigo bem diferenciar, mas há algum tempo atrás eu não diferenciava. Eu me lembro, uma vez eu fiz uma palestra sobre um prédio histórico aqui perto da minha casa, que era no meu outro instituto de pesquisa, e aí eu falei uma frase e justamente eu usei essa. Aí era uma questão de UI. Eu pronunciei errado. Sim, na frase dava para entender o que eu tinha falado, né? Aí um dos meus colegas depois veio me falar: tua palestra foi boa, mas você viu que você falou, pronunciou isso assim, essa. Eu não tinha nem me tocado, mas então, tem realmente assim essa coisa da língua, mesmo se agora há muito tempo eu sou completamente bilíngue, escrevo praticamente perfeitamente em francês, mas a coisa da pronúncia é complicado. Ainda até hoje, mesmo o meu filho, né, que nasceu aqui, então ele fala francês sem sotaque, né? Ele fala português com um pouco de sotaque. Tem algumas coisas que até hoje ele me corrige. Ele fala, mas mãe, não é assim que fala. Então, às vezes, essa coisa do E, do I, do U, pode criar algumas dificuldades. Bom, Você como as percebe pessoas uma sabem que eu sou diferença? estrangeira, então sempre tem uma boa desculpa. Percebe uma diferença do sotaque entre o francês de Paris e o francês mais do interior? Assim, Tem que nem em Paris e Marsella, por exemplo, e principalmente a região de Toulouse também tem um sotaque bem pronunciado e algumas expressões locais, como no Brasil. Hoje em dia eu identifico bem assim as diferenças. Algumas regiões é mais complicado, mas principalmente Paris tem é mais neutro assim, mas tem algumas formas específicas que quem é realmente parisiense fala. Em Marsella tem um sotaque também específico. E a região de Toulouse, onde tem os jogadores que tem time de rugby, né? Também tem um sotaque bem pronunciado. Quando a gente escuta jogo de rugby, tem um sotaque típico dessa região. E você falou, né, o fato de ser brasileira, tal. Você sofreu algum tipo de preconceito, alguma coisa, por ser brasileira? Nessa sua estadia aí de mais de 20 anos de França? Não, olha, eu sou... Não vou dizer que foi preconceito, mas no início
Quando eu cheguei aqui, estudante, jovem, tinha meio aquela visão da mulher brasileira, sabe? Que é bem desagradável no início. Ah, Tipo, sei lá, você é brasileira, então não podia imaginar que você estava vindo aqui para estudar, entendeu? Mas não muito. E logo eu aprendi como lidar com isso. Mas então tem meio um imaginário assim do Brasil, a mulher brasileira, o carnaval, entendeu? A música. E infelizmente também, às vezes até o próprio país, o próprio Brasil faz umas propagandas que acabam mostrando isso de maneira tendenciosa, que é bem desagradável, né? Com certeza. Como Isso se o eu Brasil achei. fosse só isso, né? Isso realmente eu achei bem desagradável. E às vezes, quando eu falava que eu era brasileira, aí o pessoal já vinha com clichê, samba, futebol. Eu falei, mas tem gente que estuda também no Brasil, não é só... O Brasil não é só isso. Então, mas, assim, isso era meio chato. Entendi. E Outra pensando coisa no que deve... mercado de trabalho, só um pouquinho, Zara, né? Pensando no mercado de trabalho, né? Que você comentou um pouquinho, tal, do pessoal tirar férias, aquela coisa toda. Como é que está o mercado de trabalho na França hoje? Tem vagas? Como é que tá? Ou tem muito desemprego? Como é que tá isso? O desemprego está em baixa e eu posso te garantir que, porque eu tenho muita dificuldade para recrutar, que fala no português? Isso, Né? isso mesmo. Eu tenho muita dificuldade em algumas áreas, assim, e eu não sou a única, assim. O que a gente nota é que tem muita oferta de emprego em várias áreas. Algumas áreas é difícil não de achar as pessoas, mas a juventude. Eu tenho a impressão que a geração que hoje em dia está entre 20 e 30 anos, ela é bem menos preocupada em ter um emprego de longa duração. Sei lá, fazer carreira numa empresa, em ser funcionário público para o resto da vida. Então, eu acho que os jovens, eu vi isso em vários jovens que eu acabei recrutando, que eles começam, ficam, sei lá, pode ficar até um ano, mas aí não tem interesse de continuar eu acho que eles procuram outra coisa do que fazer carreira. Realmente essa é a impressão que eu tenho na maior parte das pessoas dessa geração. É comum a juventude, principalmente, sair da França para outros países da Europa, ou o pessoal geralmente costuma ficar mesmo na França? O que se tem muito aqui, que não tem no Brasil, o pessoal viaja, né? Já na licenciatura. Tem muito programa de intercâmbio. Então, o meu filho, por exemplo, não esse ano que vem, no terceiro ano de licenciatura, ele tem um ano obrigatório no exterior. Então, as universidades já têm acordo com várias universidades no mundo. Então, é muito comum, já quando você faz na licenciatura e depois quando você está no master, né, também. Então, você tem sempre experiência no exterior. Aí tem de tudo, né? Tem pessoas que vão e acabam ficando, mas a maioria acaba voltando também. Mas tem bem mais experiência de ir para o exterior do que no Brasil, que é mais fácil também, né? Eu acho. Mais perto. Mais perto. Mais perto, Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, que eu acho que todo brasileiro acaba sofrendo um pouco, a diferença com o clima, né? A gente aqui no Brasil está muito acostumado com muito tempo de sol, de luz, né? E nos países onde tem um inverno mais marcado, acaba que você fica muito tempo com pouca luz, né? Isso não é complicado para você?
Isso é a coisa mais difícil do inverno, principalmente na região de Paris, que realmente o inverno falta luminosidade. Eu acabei me acostumando, né? Mas o inverno é realmente cinza, o céu é cinza e baixo, assim, você tem a impressão que o céu tá batendo na sua cabeça, né? As nuvens estão assim passando. E principalmente dezembro e fevereiro, o tempo é longo, realmente, e é úmido. Mas a questão, a gente sofre menos finalmente que o inverno no Brasil, porque tem aquecimento nas casas, né? Então, dentro de casa, você não sente frio. Você fica com uma malha, então, numa boa, assim, sempre tá, sei lá, 18, 19 dentro de casa, no trabalho, né? Então, é mais a coisa mesmo do dia mais curto, porque entre dezembro e fevereiro, então, amanhece por volta de 8, 8h30, e anoitece 4h30, 5 horas, realmente. Então, Complicado, né? mas aí, quando a primavera vai chegando, é o oposto, é o renascimento. Então, agora, por exemplo, dá para vocês verem, já são 9h15, ainda está sol. Isso é super agradável. E realmente você tem a sensação é ótima, assim. E, Eu Ana acabei. Cláudia, Oi. afinal, existe croissant recheado aí na França ou não? Isso é mesmo uma heresia? Você pode ser presa se for pego comendo um, ou como é que é isso? Recheado com coisa salgada? Com qualquer Não coisa. tem, não. Tem, tem recheado com amêndoas, com creme de amêndoas, que é bem comum, assim, mas... Ou então eles falam que é croissant au beurre, que é croissant com manteiga, que tem mais manteiga ainda do que croissant amanteigado, que tem mais ainda manteiga do que já tem na massa, mas é raro. Croissant salgado, por exemplo, como se faz no Brasil, que é bom pra caramba, né? Não, aqui não se faz. Não é assim. E o pão ao chocolate aí é uma delícia, hein? Então, não é bom em todos os lugares, porque infelizmente agora também tem muito lugar padaria que é industrial, né? Não faz mais artesanal. Então, mas é bom. Ô, Ana, e pensando agora em alguém que gostaria eventualmente de morar na França, quais seriam algumas dicas, algumas recomendações que você poderia passar? E vinha para trabalhar, para estudar, para Acho que para morar, né? Para morar, né? Trabalhar. Provavelmente trabalhar. Eu acho que primeiro a questão da moradia, eu acho que é bem mais caro morar aqui que no Brasil, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que tem que, sim, se estar bem atento ao salário que se vai ter, a questão do condomínio, de onde você vai morar, porque os condomínios também são mais caros do que no Brasil. Tem que tomar cuidado com a coisa do aquecimento, porque no Brasil a gente não tem aquecimento, né? Então, isso, principalmente com a questão da guerra esse ano da Ucrânia, ficou bem mais caro, né? O aquecimento no inverno. Então, eu acho que a questão da moradia é uma questão que, antes de vir, tem que calcular bem as despesas nesse sentido. Se tiver filhos, eu acho que também tem a questão da escola, da região onde se vai morar. As escolas públicas aqui na França ainda são ótimas, na maioria. Meu filho fez escola pública desde o maternal, mas depende do lugar. Então, eu acho que tem que prestar atenção também na cidade e o bairro, né, em que se vai morar. Eu nunca quis entrar em comunidade de brasileiro, porque eu quis realmente conhecer e tentar me adaptar à cultura francesa. Então, eu acho que depende do que você quer quando você vem para cá, né? Se pode ser uma ajuda de estar numa comunidade de brasileiro para os primeiros tempos, assim, para você ter dicas sobre Inicial, a né? adaptação inicial.
mas eu acho melhor não ficar só em comunidade do seu país, porque você acaba não aproveitando e não conhecendo o que tem de interessante no país, né? E Ana, E vai me Ana dizer que você Cláudia, nunca passou nenhum perrengue aí para contar pra gente? Você não tem nenhum perrengue engraçado para contar pra Algum gente? perrengue engraçado? Porque na É, hora o perrengue é ruim, né? Na hora o perrengue é péssimo, mas depois pra você contar costuma ser engraçado, né? assim, teve um perrengue, mas é difícil de traduzir. É, quando eu conheci o meu marido, é ainda a questão da língua, né? É, eu, Ele é eu passei. francês. Ele é francês. Eu passei uma saia justa, porque realmente eu achei que eu estava falando uma coisa, e na verdade eu estava dizendo completamente outra, que quis dizer o oposto. E eu vi na cara dele, assim, sei lá, a gente se conhecia há uma semana. Ele falou: não é possível. Aí ficou nessa coisa, bom, ela é estrangeira, mas até hoje, quando a gente lembra dessa história, a gente dá risada, mas é difícil de explicar, porque é uma particularidade da língua entre o verbo beijar e fazer amor. E então teve uma grande saia justa, assim. Ele pensou, essa entendi. brasileira é ousada mesmo, né? Pois é, foi exatamente isso. Ana Cláudia, depois de tantos anos na França, você se considera hoje mais francesa ou brasileira? Ah, eu estou pedindo a minha nacionalidade francesa esse ano, porque há tantos anos aqui, eu acho que é importante votar, né, para presidente da República, que é uma coisa que me incomodava muito. Olha, o que eu vou te dizer, eu acho que quando a gente muda de país, a gente nunca mais é mais nada, assim, completamente, entendeu? Se realmente você se adapta ao país onde você vai morar, é, mas a gente não perde algumas coisas que você carrega do seu país natal. E então eu acho, eu acho que eu sou uma francesa brasileira, uma brasileira francesa, mas e eu gosto de guardar, sim, de manter as coisas brasileiras que são importantes para mim e ter adquirido tudo que eu acho de bom na França, mas eu acho que quando a gente mora há muito tempo num país, é difícil de se definir completamente de uma só maneira. Mas você tem um tucano Entendi. atrás de você, né? Então, esse tucano atrás de mim aqui é um quadro de uma artista amiga dos meus pais e o meu marido que adorou ele e aí ela deu pra gente. Então, realmente. E eu É a cara do tenho um Brasil, quadro, né? tem um quadro com a sede do Partido Comunista que foi feito pelo Niemeyer. Eu tenho várias coisas aqui na minha casa que são do Brasil. Legal. Então, com essa brasileira francesa ou francesa brasileira, né, a gente está encerrando. E eu gostaria muito de te agradecer, Ana Cláudia, pelo seu tempo, por esse seu papo, por toda essa informação sobre a França, que é um país tão especial, você compartilhou com a gente. E para terminar, você poderia falar um pouquinho de francês? Algumas palavrinhas, uma mensagem em francês para a galera? Bien sûr, je pourrais vous dire que ça a été un vrai plaisir pour moi de partager ces moments. Ça a été vraiment très, très agréable et je vous remercie vraiment et je vous souhaite une superbe soirée et un excellent week-end. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à toi. Legal, gente, muito bom. Então, queria agradecer novamente a Ana Cláudia pelo seu tempo, agradecer o Michel Girardes, Eduardo Conde e a Zara Martins, que junto comigo, Ricardo Bando, tivemos esse papo aí com a Ana Cláudia. E aí terminamos, né, o nosso episódio de hoje do Nada de Pânico.
Vocês podem seguir a gente também no LinkedIn, Nada de Pânico, a nossa página, além do Instagram, o Nada de Pânico Team. E lembrando que o Nada de Pânico, nosso podcast, rola toda semana. Então você clica lá na sua plataforma preferida para você não perder nada e compartilha com seus amigos. Falou? Então é isso aí, gente. Muito bom, foi um prazer estar com vocês. Grande abraço e bye bye. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal.